Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre como configurar o DynamoDB para que ele seja acessível a partir de uma função Lambda. Primeiro, vou falar um pouco sobre os modelos de dados atuais. Temos o modelo clássico, que é um modelo relacional, que é um modelo amplamente utilizado na maioria das aplicações. Esse modelo relacional se caracteriza por armazenar os dados em linhas ou registros. Tem boas propriedades, como atomicidade, consistência, independência e durabilidade, e aceita consultas SQL. O modelo baseado em colunas também tem as boas propriedades, ACID, atomicidade, consistência, independência e durabilidade, também dá suporte a SQL. A grande diferença é que ele é estruturado em termos de colunas. Ao organizar os dados em colunas, ele consegue uma compactação melhor e um melhor desempenho para algumas aplicações. Temos também dois modelos, o chave-valor e o modelo baseado em documentos. Esses modelos são classificados como sendo modelos NoSQL, Not Only SQL, não apenas SQL, e são muito utilizados, são bastante utilizados em aplicações que requerem alta escalabilidade, milhões de acessos simultâneos de leitura e escrita. O modelo chave-valor ele propõe um mapeamento direto entre chave e valor, como numa hash table. Neste modelo, o valor é como se fosse uma caixa preta, onde nenhuma informação, nenhuma estrutura sobre o valor é fornecida para o usuário, para o banco de dados. No modelo baseado em documentos, ele é muito similar ao modelo baseado em chave-valor, só que neste modelo o documento é estruturado, ou seja, eu consigo inferir ou extrair informações a partir dos dados que estão armazenados dentro de um documento. Um exemplo, imagine que no documento eu tenho os dados de um usuário, nome, e-mail, CPF, salário. Eu consigo, no banco de dados, no modelo baseado em documentos, indexar esses dados a partir de um atributo desse documento, por exemplo, salário. Utilizando esse índice secundário, eu consigo fazer consultas de forma mais eficiente. Por exemplo, retorne para mim todos os funcionários que têm um salário entre 5 mil e 10 mil reais. O DynamoDB ele é um banco de dados do tipo documentos. Ele é organizado entre chave e documento e é possível criar um índice secundário para um atributo de um documento. Vamos falar um pouco sobre a chave primária do DynamoDB, que é algo que causa bastante confusão. Então, existem dois tipos de chave primária no DynamoDB. Uma chave simples, composta por um único item, chamado de chave de partição ou partition key. Exemplo, eu tenho uma tabela com e-mail, nome e endereço. A chave primária ou a chave partition key, nesse caso, seria o e-mail, que permite identificar unicamente um registro dessa tabela. Uma chave composta, como o próprio nome já diz, ela é composta por dois itens, uma chave de partição e uma chave de classificação. Todos os itens que têm a mesma chave de partição serão armazenados próximo numa mesma instância de dados, permitindo assim recuperá-los de forma eficiente. Entretanto, não é interessante que eu tenha muitos itens com a mesma chave de partição. Por quê? Nesse caso, eu perderia um pouco de uma das grandes vantagens que eu tenho do DynamoDB, que é poder particionar os dados entre várias instâncias e alcançar a escalabilidade. Um exemplo de chave composta que pode ser utilizado é nesse caso aqui. Eu tenho uma tabela com e-mail, empresa, início e término. O e-mail pode ser o mesmo ao longo do tempo, o histórico de trabalho, ou pode mudar. Entretanto, e-mail e empresa são únicos, formando assim uma chave composta. Vamos mostrar agora como criar uma tabela no DynamoDB. Então, nesse caso aqui, ao criar uma tabela, eu tenho acesso a uma interface parecida com essa, onde eu coloco o nome da tabela, nesse caso contatos, e identifico a chave primária. Nesse caso aqui, ela vai ser composta apenas por uma chave de partição, que é o e-mail. Eu poderia também adicionar uma chave de classificação a mais.
mas nesse caso ela vai ser apenas o e-mail. Ao criar a tabela, eu tenho uma interface similar a essa aqui. Eu tenho acesso aos itens dessa tabela, posso listar esses itens, eu posso consultar esses itens, eu posso deletar esses itens, posso visualizar, posso manipular esses itens de forma geral. Configurando acesso ao Dynamo, que é o grande propósito da aula de hoje. Ao acessar a minha função contatos, eu consigo visualizar que ela é disparada pelo API Gateway, que configuramos na última aula, e que ela tem acesso hoje ao Amazon CloudWatch Logs, que são os logs, que é o acesso padrão a toda a função Lambda. Ela não tem acesso nesse momento ao Dynamo. Para configurar o acesso ao Dynamo, eu posso ir direto no console do IAM, fazer essa configuração, ou eu posso clicar aqui no Amazon CloudWatch e depois clicar nesse link aqui, gerencie essas permissões. Ao clicar nesse link, eu vou ter acesso a todas as políticas atuais que são utilizadas por essa função. Nesse caso, ela só tem acesso a uma política, que é a política básica criada no momento que a função foi criada. Então, o que é que eu preciso fazer para dar acesso ao Dynamo? Eu preciso anexar uma nova política, uma política que dê acesso ao Dynamo. Ao clicar nesse botão, eu posso selecionar as políticas existentes. Por exemplo, se eu digitar aqui DynamoDB, ele vai listar para mim uma série de políticas associadas ao Dynamo, como, por exemplo, políticas de leitura às tabelas do Dynamo, políticas de leitura escrita às tabelas do Dynamo, e assim por diante. Ou eu posso criar uma política com as minhas características, com os atributos que eu achar pertinente. Vou mostrar um exemplo aqui, criando uma política. Ao criar uma política, eu vou especificar o serviço que eu vou utilizar e vou definir quais são as ações que essa política vai me dar acesso. Por exemplo, pode me dar acesso a pegar um item, fazer uma busca, percorrer os itens de uma tabela. Nesse exemplo particular, eu vou criar uma política que me dá acesso às seguintes ações: listar tabelas, pegar um item, fazer uma consulta, percorrer uma tabela, deletar um item de uma tabela, colocar um item numa tabela, atualizar um item ou atualizar uma tabela. A esse conjunto de ações e serviços associados ao Dynamo, eu vou associar um nome e vou armazenar ele no AWS. Nesse caso, eu chamei essa política de DynamoDB Basics. Para anexar essa política à minha função, seleciono a política e aperto em anexar política. Nesse momento, a função Lambda que eu criei, ela vai ter agora acesso a um novo recurso, que é o Amazon DynamoDB. E ele vai utilizar esse recurso através daquela política que eu acabei de criar. Bem, pessoal, a aula de hoje era isso. Eu falei um pouco sobre o modelo relacional, colunas, chave-valor e documentos. Falei um pouco entre a diferença entre a chave simples e a chave composta. Mostrei como criar uma tabela no Dynamo e como configurar uma política de acesso e permissão ao Dynamo, permitindo que uma função Lambda consiga acessar o Dynamo. Se você gostou da aula, inscreva-se no canal e receba notificações de novos conteúdos similares a esse. Muito obrigado.